diante de uma situação que parece fugir ao controle deles. Eles agora estão vivendo um momento onde parece, tem-se a impressão que o barco será tragado, que o barco vai afundar. Tamanha a braveza do mar, tamanha a fúria das ondas que se levantavam naquele momento. E diz aqui o texto que as ondas cobriam o barco, no sentido de dizer que elas eram muito maiores do que o barco. Poderíamos contextualizar dizendo que eram ondas gigantes para aquela situação, para aquele momento. E agora, algo preocupa aqueles discípulos. Tem algo que está não apenas preocupando, mas incomodando. O fato de que eles se viam em apuros, correndo risco de naufrágio, quem sabe de morte. Jesus estava ali no barco, porém Jesus estava dormindo. E aí nós podemos pensar o que se passou na mente, no coração de cada um deles, a tal ponto deles irem despertar Jesus e dizerem: olha, o senhor não percebe que nós estamos perecendo, nós estamos aqui correndo risco de morrermos, o navio, de um barco afundar, e, enfim. O que mais incomodou aqueles discípulos era o fato de Jesus estar dormindo. Eles não estavam tão incomodados por causa da tempestade. A tempestade estava tirando a paz do coração deles. Mas o que eles não compreendiam é o porquê Jesus dormia. E analisando os textos, nós podemos ver que Jesus estava dormindo porque ele estava cansado. Afinal de contas, ele havia pregado para uma multidão, ele havia feito ali o sermão da montanha, ele havia falado sobre as bem-aventuranças, ele havia pregado para aquele povo durante dias, havia ministrado também cura, libertação. Ora, Jesus, na sua condição humana, como qualquer um de nós, ele se cansava, ele tinha necessidade de comer, de dormir, de descansar. Então Jesus estava repousando, porque ele estava cansado, porque o seu corpo humano necessitava daquele descanso. Agora, essa é a conclusão lógica que nós chegamos. Se ele dormia, ele estava com sono. Se ele descansava, ele estava cansado. Querido, mas eu quero te chamar, eu quero que você vá além disso. Eu convido você, nesse momento, a ir além desse entendimento lógico, desse entendimento comum, da razão de por que Jesus dormia. Por que Jesus estava dormindo em um momento tão difícil? Por que Jesus estava quieto em um momento tão perturbador? Meu amado, quando eu disse no início dessa palavra sobre as duas tempestades, e aí você vai dizer: pastor, mas esse texto fala apenas de uma tempestade. Esse texto fala, querido, da tempestade natural, a tempestade comum. Estamos num período agora chuvoso, e às vezes enfrentamos e vemos trovões, relâmpagos, um vento forte, uma tempestade que derruba árvores e tantas outras coisas que acontecem devido às fortes chuvas. Essa é a chuva, é a tempestade que nós vemos, foi a tempestade que os discípulos viram
Mas havia uma outra tempestade. Era uma tempestade interior. Era uma tempestade que estava dentro, na alma, na mente, no coração dos discípulos. Uma tempestade, amados, que estava roubando a paz, que estava roubando a tranquilidade daqueles homens experimentados na pesca, experimentados nas águas, experimentados no mar, de dia, de noite, de madrugada. Eram homens que estavam acostumados com o mar. Mas, naquele momento, aquela tempestade parecia algo sobrenatural. Aquela tempestade, aquele momento, parecia ser algo incomum. E agora eles, temendo, tiveram medo da tempestade. Porque a tempestade adentrou a alma e o coração deles. A tempestade não estava só ao redor do mar, naquele mar. A tempestade, ela estava muito mais forte dentro do coração deles, na mente deles, do que no seu exterior. Queridos de Deus, quando nós enfrentamos situações, quando nós enfrentamos crises, quando nós enfrentamos problemas, quando nós enfrentamos lutas, nós precisamos tomar cuidado. Não podemos permitir que a tempestade ela adentre o nosso coração. Nós não podemos permitir que as lutas, que os combates exteriores, eles aconteçam dentro de nós. Porque a maior tempestade não é aquela que está ao nosso redor, mas é a tempestade que está dentro de nós. E o que é interessante, que na maioria das vezes a mais difícil de ser vencida. Você está se vendo nesse momento agora, no meio de um mar, numa noite escura, fria. Você está se vendo agora no meio de uma situação que, como disse os discípulos, parecia que o barco ia afundar. Talvez você se vê agora a perigo. O seu barco pode estar quase afundando. Você olha para um lado, você olha para o outro, você não vê recurso, você não vê a calmaria, você não vê a quietude das ondas, você não percebe as coisas acontecendo. Parece que o seu clamor a Deus, ou a quem quer que você invoque, parece não ter resposta, parece não ter resultado. Você agora está se deparando, querido, com uma situação que talvez você nunca viveu. E o medo, a tribulação, a angústia, a dor, o sofrimento que está dentro de você é muito maior do que a real situação que você enfrenta. E talvez você diz, como os discípulos disseram, talvez você pode olhar e pensar que Deus está dormindo, que Jesus está dormindo nesse momento lá no trono, como ele estava dormindo no barco naquele momento da tempestade. E aí de repente você diz, Senhor, o Senhor não percebe que eu estou perecendo? O Senhor não percebe que a minha vida está afundando, está naufragando? Querido, a verdade é que Deus está vendo sim. A verdade é que o Senhor nunca tirou os olhos de sobre nós. Nunca. Mas agora a pergunta é, por que ele não faz nada? A pergunta dos discípulos naquele momento é por que Jesus dormia em um momento tão difícil. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus estava dormindo porque a tempestade não havia tomado conta da mente e do coração de Jesus. Jesus estava dormindo, descansando, repousando, porque a tempestade não invadiu a alma dele.
ele não estava nem um pouco inseguro. Ele não estava nem um pouco preocupado, aflito, porque ele sabia que aquela tempestade não tinha o poder de impedi-lo de chegar onde ele tinha que chegar. Ele sabia que por mais forte que fosse o vento e mais altas que fossem as ondas, por mais que elas impelissem o barco, por mais que elas sacudissem o barco não afundaria. E ainda que afundasse, ele e todos os que estavam no barco caminhariam sobre as águas. Então, o que Jesus quis ensinar para aqueles homens é que o segredo de vencer as tribulações, as tempestades da vida, é não permitir que as tempestades elas entrem no nosso coração. É não permitir que uma outra tempestade se forme dentro de nós, em nossos pensamentos, em nossas emoções, porque é essa tempestade, a tempestade no homem interior, é que o mata, é que o prejudica, é que o rouba, e é a tempestade que pode destruir.